Seja bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Pedro Henrique. Vamos falar hoje sobre as patologias psíquicas causadas pelo digital na contemporaneidade enquanto um problema antropológico. Se você gostou desse tema, deixe seu like, se inscreva no canal e comente sugestões para os próximos vídeos. O que é uma patologia? A patologia é uma doença. As patologias psíquicas, a síndrome de Burnout, ansiedade, depressão, então tudo isso se encaixa dentro das patologias psíquicas causadas pelo digital. E para entendermos isso enquanto um problema antropológico, é necessário entender também o que causa essas patologias psíquicas. Primeiro, a falta de estrutura, ou seja, o ser humano ele tem várias dimensões: dimensão física, dimensão psicológica, dimensão social, dimensão espiritual. Então, a ordem ela é a boa disposição das partes em relação ao todo. Uma casa que é construída na areia, ela pode causar problemas. Uma ponte que não é bem estruturada pelo engenheiro, ela pode desabar e as pessoas podem cair, enfim, causar problemas. Uma pessoa que não é estruturada, ela pode acarretar tanto um problema para si quanto para as outras pessoas. Relacionamentos mal estruturados, futuramente eles podem ter alguns problemas. Por quê? Isso é a ordem lógica. Quando não se tem uma estrutura, a consequência disso são os problemas. É preciso se estruturar para saber se relacionar, primeiro consigo, com o outro e com o transcendente. Essa tríade. E o que causa essa falta de estrutura? A falta de sentido. Ou seja, quando você não tem um sentido para a sua ação, não tem por que você se estruturar, se organizar, o que você vai fazer. Então, o niilismo, essa falta de sentido, acaba adoecendo as pessoas. Quando não se tem um sentido, quando não se sabe para onde ir, por que viver, o que está fazendo da vida. Então tudo isso faz com que as pessoas se tornem doentes. Nas palavras de Byung-Chul Han, a sociedade do cansaço. E terceiro, a inversão de valores. Vamos para a alimentação, por exemplo. Se consome alimentos artificiais, os ditos fast foods, ou seja, um Mac, ou um hambúrguer, enfim, materiais artificiais que não favorecem a pessoa, ou seja, eles causam doenças. Porque o artificial, ele adoece. Se você toma refrigerante demais, se você come muito fast food, você vai adoecer, isso é lógico. Então, o artificial, ele adoece. As relações, elas também estão entrando para esse âmbito artificial, porque você perde o contato com o outro, carne a carne, corpo a corpo, e acaba entrando em contato com ele artificialmente. Você acaba entrando em contato com ele somente pelo digital, pela tela. Então, assim como a alimentação está se artificializando, as coisas estão se tornando artificiais, as relações também estão se tornando artificiais, digitais. Até as pessoas não estão sendo mais verdadeiras e autênticas, porque com a internet a gente pode criar duas imagens. Então, a artificialidade, a perca de valor
a falta de estrutura, tudo isso faz com que as pessoas se tornem doentes. E Han vai descrever sobre isso no livro A Sociedade do Cansaço, no livro A Sociedade Paliativa, Psicopolítica. Então é importante ler as obras de Byung-Chul Han para entender o que está sendo falado nesse vídeo. O grande problema antropológico da contemporaneidade é justamente isso: você perde o sentido, você não tem uma estrutura, não se ordena e não sabe os valores, ou seja, a sua alimentação, você não tem uma alimentação boa, você não cultiva relações boas, você vive no mundo digitalizado ao qual perde o sentido de alteridade, ou seja, o narcisismo presente dentro da sociedade contemporânea, na cultura do selfie, onde eu apareço, eu me mostro, eu sou o protagonista, o empreendedor de si mesmo, causa nas pessoas desespero, causa nas pessoas ansiedade, causa nas pessoas aquilo que o Han vai dizer de a questão da sociedade do cansaço. As pessoas, elas se tornam esgotadas. Por quê? Porque o artificial acaba por se tornar o imperativo das relações, da alimentação, o próprio algoritmo enquanto aquele que impera, aquele que seleciona aquilo que vai ser colocado nas redes sociais, e as pessoas acabam se adequando a esse sistema. Tudo isso acaba adoecendo as pessoas, porque nós fomos feitos para o outro, para cultivar relações sólidas, naturais, tranquilas. Então a falta de naturalidade, a falta de paciência, de progressão, as coisas elas têm que acontecer de formas naturais, progressivas e de acordo com o decurso do tempo. Então, na sociedade da aceleração, que é um termo de Byung-Chul Han, no livro Sociedade da Transparência, as pessoas aceleradas também na sociedade da aceleração e da informação excessiva, as pessoas acabam vivendo ali, na correria, na corrida dos ratos. Isso acaba fazendo com que as pessoas se tornem doentes. E a pergunta que eu faço: como você está dentro desse meio, se situando dentro dessa sociedade do cansaço que precisa de sentido? Você já descobriu o sentido da sua vida, o sentido da sua ação? Você procura se estruturar fisicamente, psicologicamente, socialmente, espiritualmente? Tudo isso é necessário para te formar enquanto ser humano.